Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista. Pessoal, uma das coisas que eu sempre tento ser aqui no canal é imparcial, né? Eu falo pra vocês que eu tento ser o mais imparcial possível. É claro que não dá pra ser, digamos assim, por completo, entendeu? Porque vai ter sempre, né, o gosto pessoal. Eu vou sempre me inclinar pra um físico que eu mais curto, entendeu? Então, cara, é impossível você ser totalmente isento ali de uma parcialidade, de uma preferência. Mas uma das coisas que eu prezo, que eu garanto pra vocês, eu sou aqui no canal, é verdadeiro. Em relação à análise de um físico, ao físico que eu gosto, ou atleta que eu curto ou não, independente se a minha opinião vai agradar ou não, eu sempre preciso ser verdadeiro, porque aí já é uma questão minha, né, cara? Eu tenho que ser verdadeiro comigo, eu não consigo chegar aqui e contar uma mentira pra vocês, tá? Falar, olha, eu acredito que tá assim, mas não tá, entendeu? Eu não sei, cara, o vídeo, eu sinto, entendeu, que vocês vão perceber a falsidade, então eu evito isso, tá? E uma das coisas que eu falei aqui no canal, quando eu vi o físico do Ruff Diesel, foi em relação à evolução que ele trouxe, né? Eu falei o seguinte, olha, o físico do Ruff, ele não me parece que evoluiu tanto. Eu tô falando baseando-se no que eu tô vendo, eu deixei isso bem claro. E esse lance de você julgar o que você tá vendo, entendeu? Pelas imagens que se tem, eu acredito que é o jeito mais correto que você tem de fazer análise. Por exemplo, quem tava me acompanhando lá nos stories, quando eu tava rolando o Mr. Olympia de 2024, percebeu qual foi a minha posição em relação ao Ramon assim que ele subiu no palco. Quando ele subiu no palco, naquelas line-ups primárias, né, que é por ordem numérica, eu falei, olha, ele não me surpreendeu tanto assim. Os dois caras que me chamou mais atenção, eu falei isso antes de ter aquela divisão de line-up, tá certo? E de colocar ali quem vai ser do primeiro até o terceiro, do quarto até o sétimo. Antes disso, tá? Eu falei o seguinte, os dois que estão mais me surpreendendo aqui é o Mike Sommerfeld e o Siban. Então, esse lance, né, de você falar a verdade daquilo que você tá vendo, pra mim é algo inegociável. Só que uma das coisas, pessoal, que eu tenho que ter muito cuidado é quando eu falo do Ruff Diesel, pelo menos até um certo tempo atrás, hoje nem tanto. Porque eu já falei aqui pra vocês no canal, eu não curtia muito o Ruff Diesel, cara, porque eu achava ele meio sonso, entendeu? Eu sei, pessoal, que isso aqui é digamos assim, é uma visão, né, de quem tá por fora. Eu não conheço ele pessoalmente, então falar isso é meio complicado. É uma visão que eu tenho, por exemplo, do Wesley Vice. Eu acompanho o Wesley, cara, há muito tempo mesmo. Desde quando ele apareceu fazendo aquele crucifixo no chão, que a galera falava, né, que ele lembrava o Arnold, eu acompanhava ele desde essa época. Mas eu sempre achei ele muito, digamos assim, um cara muito de boa pra conversar, mas o lado competitivo dele atrapalhava muito o julgamento dele. Então eu não achava que ele era 100% sincero com aquilo que ele tava vendo, entendeu? Era como se ele quisesse tampar as limitações dele, baseando-se em simplesmente criticar as decisões do árbitro. Então, os árbitros sempre estavam errados sobre o físico dele. Foi, por exemplo, o mesmo caso quando ele falou sobre o supino do Ramon. Quando o Ramon tava supinando lá com 80, não foi que ele acreditou 90, ele foi lá e comentou, cuidado pra você não lesionar um músculo. Eu falei, pô, eu acredito que ele tá sendo realmente sincero, se preocupando, mas ele não deixou de dar jogar um salzinho ali, entendeu? Uma provocação. E o pessoal falou, não, o cara... A galera falando que ele era praticamente um anjo, né? Pelo amor de Deus. Aí depois o cara foi lá no podcast e falou, eu garanto pra você, o Ramon nunca mais vai ganhar de mim na vida. Ou seja, o cara tava fazendo trash talk. Então se ele não iria partir, né, de um cara amigável que tá preocupado com o brother ali de treino, pra um cara que tá fazendo trash talk de uma hora pra outra. Não. Ele viu que aquela vitória dele lá do Arnold Classic cimentou, né, digamos assim, deu força pra aquele discurso dele de que os árbitros não estavam sendo completamente justos com ele. Aí, pô, cresceu pra cabeça e ele começou a falar um monte de coisa. Por isso que eu falei pra vocês, durante esse tempo, né, que ele tava em alta, que eu não achava a personalidade dele essa pureza toda que todo mundo tava enxergando. E o Ruff Diesel, ele tem um pouco disso, cara. Vocês vão entender por que eu tô falando disso, tá? Eu quero dar um exemplo pra vocês. Arnold Classic 2022, quando o Ramon perdeu pro Ruff. Muita gente achou que o Ramon deveria ter ganhado. Eu vim aqui no canal já pensando que eu ia tomar um certo hate, mas eu falei o que eu tava vendo ali, tá? E eu disse que não, cara. Eu acho que o Ruff, ele realmente deveria ter ganhado do Ramon naquela edição. Mas, depois daquela edição, o Ruff Diesel não iria conseguir mais segurar o Ramon. E foi o que aconteceu, né? O Ramon ganhou do Ruff no Mr. Olympia de 2022. E aí, pessoal, não sei se vocês lembram, né? Muita gente foi zoar o Ruff e tudo mais. E teve uma postagem que ele fez falando o seguinte, não tenho nada pra esconder. Ele fez essa postagem em 2023, quando o Ramon tava escondendo o físico dele. Meio que dando, tá ligado? Aquele, né? Pô, porque ele tá escondendo? Aqui, eu tô assim, ó, entendeu? Isso é da hora, né, cara? Quando você
quer mostrar o físico tá confiante. Mano, esse lance de mostrar o não físico é mais estratégia de marketing, entendeu? Não é uma estratégia tanto assim para o dia do palco. É só para alguns caras, né? Tem alguns caras que realmente vê a atualização do outro atleta e deixa aquilo ali entrar na mente, né? Muita gente já falou inclusive sobre isso. Mas voltando, quando o Huff postou isso, eu vim aqui no canal e falei, ó, isso aqui é pro Ramon. Aí muita gente, nossa, não, o Huff não vai fazer isso e tá imaginando coisa. Ele foi agora no podcast recentemente com o Ernie Hamboldt, ele falou, né, pro Ernie, cara, eu sempre tive vontade de fazer um certo trash talk, né, de fazer alguma provocação, de criar uma certa treta. O que você acha? O Ernie Hamboldt foi lá e deu uma resposta bem honesta pra ele, falou, olha, só faz isso, cara, se você tiver afim. Ou seja, a dica do Ernie pro Huff foi, seja verdadeiro, né? Se você vai fazer um trash talk e depois você vai ficar pensando na repercussão, não vai conseguir dormir, poxa, o que é que estão falando de mim? Não faz, porque vai atrapalhar a prep, ainda mais se for na reta final, entendeu? Vai atrapalhar tudo, né? Então, não tem sentido fazer algo que não é genuíno, sabe? Então, o Huff, ele tem essa vontade de ser o cara do trash talk, entendeu? Só que ele não demonstrava isso, e era isso que eu ficava com raiva. Por quê? Porque ele não era verdadeiro com o público. Ele queria fazer o trash talk, ele queria alfinetar, mas não, dava uma de que não era, entendeu? Então, é isso aí, cara, eu não gosto de gente assim. Carlos, por que você tá falando disso? Eu quero saber. É aí que tá, pessoal. Quando eu falo do Huff, eu ainda tenho um pouco, entendeu? Desse lance com ele, entendeu? Com a personalidade dele. Só que ultimamente, como eu venho acompanhando mais ele, venho mudando, né? Essa visão que eu tenho do Huff. E eu sinto, às vezes, que eu deixo esse meu lado de não gostar tanto assim da personalidade do Huff afetar um pouco a percepção que eu tenho sobre a evolução dele. Porque assim, eu sei que o Huff, ele sempre no off-season fica um pouco roliço. E quando ele vai pro pré-contest, ele se transforma. E ele realmente se transforma, cara. Eu me lembro que pro Arnold Classic de 2021, faltando algumas semanas, mano, nem parecia que ele ia competir, entendeu? Assim, ele tava bem condicionado, mas tava muito longe de um condicionamento de show, entendeu? E ele chegou no Arnold Classic de 2021 insano, cara. Ele tava muito bem, entendeu? E foi uma das coisas aí que eu falei pra vocês, né? Olha, o Huff, ele não tá me surpreendendo, mas eu sei que ele vai mudar. Mas eu confesso, eu não tava colocando tanta fé. Eu não achava que ele iria melhorar, alguma coisa que você olhasse e você falasse, porra, ele melhorou aqui, velho, olha isso aqui tá melhor. E ele tá conseguindo fazer isso, cara. Essa última atualização dele, de verdade, eu não vi somente um Huff maior, mais volumoso, que por si só já seria impressionante. Ou seja, caso o Huff trouxesse aquela versão dele, que era balanceada, né, mas que tinha obviamente seus pontos fracos, só que aquela versão um pouco maior, mano, já seria o suficiente para passar o carro em vários caras, tá? Eu não acredito que ele, por exemplo, perde pro Urs, perde inclusive até pro Ramon, cara. Ele tem uma linha, ele tem uma silhueta absurda. Então o Huff, num tamanho parecido com o do Ramon, proporcionalmente falando, como ele tem uma estrutura superior, ele ganha sim, cara. E sinto muito, tá? Se os dois estiverem no mesmo nível de condicionamento e a proporção muscular dos dois estiver parecida, o Huff ganha porque, estruturalmente falando, o flow do físico dele também, as poses, claro, que entra em questão, é superior ao do Ramon. Basta você olhar, por exemplo, quando os dois ficaram lado a lado lá no Mr. Olympia de 2023. Se você olhar o volume muscular, obviamente o Ramon tá superior, tá? Até o nível de densidade dele tava melhor. Mas se você observar a silhueta, a linha, cara, o Huff é muito diferenciado. Ele é o único cara hoje, acredito eu, que tem uma linha tão fina, mais fina do que a do Ramon na realidade, mas que tem essa fluidez do físico. Você pode até citar, por exemplo, o Neil Darwin, né? Que é aquele cara que veio aqui no Brasil, pô, a linha de cintura dele é muito fina, é um absurdo. Mas a caixa torácica dele é muito pequena, então ele não tem uma largura na parte superior. É por isso que o Ramon, ele tava mais impressionante do que ele, por exemplo, no duplo bíceps de frente. Então o Huff, ele tem características genéticas, estruturais e, claro, também de formato muscular, que são absurdas. O único problema dele era o limite de peso. E parece, cara, é justamente por isso que eu tava falando do começo, tá? Que quando você tem uma certa birra com o cara, você não consegue ver alguns pontos, entendeu? Parece que você não coloca, tipo assim, não, o peso na balança não é o mesmo, entendeu? Para certas coisas. Te dar um exemplo, peso. Quando eu fiquei sabendo que o Mike Sommerfeld iria ter mais 4 quilos ali para adicionar, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui no canal e fazer um vídeo. Pessoal, Mike Sommerfeld vai ser top 3 do Olympia esse ano. Eu falei 3, 4 vezes aqui em vídeo, né? Referente ao ano passado, tá? E ele foi. Por quê? Porque o cara tem a linha, tem a estrutura, ele tem um formato muscular. Se o cara consegue fazer uma evolução de 3, 4 quilos em uma categoria que tá todo mundo preso por um limite de peso, é óbvio que ele vai ter uma vantagem muito grande, velho. Porque se o cara tem a linha, chega bem condicionado, e o Mike Sommerfeld chegava assim, tá certo, bem definido, muita gente tem, né, esse lance de falar, não, o Mike Sommerfeld não se destacava antigamente porque ele não chegava bem condicionado, bem definido, é porque não observou
o passado dele, tá? Não foi olhar o histórico, né? Tá meio que preso com esse argumento na cabeça e não teve ainda tempo pra observar. Mas se você for olhar o retrospecto dele, ele sempre estava bem definido. O problema é que ele não tinha um volume, ele não tinha peso pra corrigir certas desproporções que ele tinha. E é isso que o Huff Diesel tá tendo agora. E como ele tem mais peso pra adicionar, a probabilidade é que ele também chegue mais condicionado. Por quê? Porque aumentando o volume muscular, ele tem mais facilidade de aprofundar os cortes do físico dele. E pelo que eu me lembre bem, no último Olímpia do Huff, eu não sei se foi no último ou foi no penúltimo, ele teve dificuldade pra bater o peso, né? Tanto é que ele foi fazer cardio na escada. Ou seja, o físico dele não tava chegando nos 100% de condicionamento, talvez por conta, obviamente, da falta de um peso ali pra ter esse manejo melhor, entendeu? Então agora, adicionando tecido de qualidade, talvez o condicionamento dele chegue no nível que ele precisa mais fácil, entendeu? Ele não tenha tanta dificuldade assim. E nesse último vídeo que ele postou, ficou muito claro isso e eu quero analisar agora com vocês. O vídeo em questão, pessoal, é esse aqui que ele postou lá no stories do Instagram dele, tá certo? E a primeira coisa que eu vejo aqui é que sim, ele melhorou alguns pontos fracos que ele tinha. E aqui, obviamente, né, eu já tô me refutando, digamos assim, porque em um vídeo anterior eu falei que nesse off-season parecia que o Huff Diesel não tinha melhorado nenhum ponto fraco que ele tinha e na verdade só tinha ganhado mais volume de perna, que já era um ponto forte dele, né, que ele tem uma certa facilidade, mas eu tô enganado, né, fui enganado na verdade. Agora ele é mais condicionado, dá pra ver que, cara, olha o ombro do Huff, olha isso aqui, mano, tá muito parecido com o Siban, e ele tem uma largura absurda, tá? Proporcionalmente falando, se ele tivesse a altura do Siban, ele teria a mesma largura de ombro a ombro do Siban, até o formato do ombro tá meio parecido, né, o peito tá muito volumoso, e cara, prestem atenção nisso aqui, tá? Na parede abdominal do Huff, isso foi algo que me surpreendeu muito, tá? Deixa eu diminuir o volume aqui, vamos continuar, ele vai fazer os quartos de volta, ele é um cara que dá muito valor pra essas poses, isso aqui é algo muito importante, cara, porque se você for ver, cara, o Huff no confronto fazendo os quartos de volta é um absurdo, mano. Olha o peitoral dele como tá denso, mas isso aqui é algo já, um ponto forte dele, tá? O glúteo ainda não tá tão encaixado, só que, cara, como ele adicionou mais volume, eu acredito que ele vai ter mais facilidade, tá? E o glúteo dele, mesmo quando ele tá mal condicionado, quando ele tá com a camada ali de água, ainda dá pra ver, né, as linhas, tá? Aqui da parte inferior do glúteo, né? E também aqui meio pela gota e também do posterior de perna. Então isso aí não vai ser problema nenhum pra ele, tá? O volume de perna claramente tá um absurdo, né? Isso é um ponto forte dele. Então esse off-season aí, como ele tem facilidade... Mano, olha isso aqui, velho. Olha a largura de ombro a ombro dele em contraste com a linha de cintura. Olha a cintura do Huff saindo com essa dorsal aqui, esse V-taper, muito bonito. E a largura de ombro a ombro. É absurdo, cara, isso aqui, tá? Então essa atualização dele me deixou muito impressionado. Vamos continuar agora, ele vai fazer o duplo bíceps de frente. Mano, eu falo pra vocês, quando ele fez esse duplo bíceps de frente, cara, é sério. Mano, olha isso aqui. Quando ele fez esse duplo bíceps de frente, eu fiquei em choque, cara. Eu falei, mano, eu nem sei se o Mike Sommerfeld tem um duplo bíceps de frente tão bonito quanto esse, tá? Porque o quadril do Huff é mais fino do que o do Mike Sommerfeld. Não, é sério. Eu não sei como tem gente ainda que tem coragem de falar que o Huff não tem nada demais. Algumas pessoas me mandam esse tipo de mensagem, eu sempre fico conversando lá, tipo, uns 30 minutos. Mano, ele é impressionante, tá? A estrutura do cara é absurda. E olha a proporção, cara. Olha a dorsal dele como tá saindo muito. Olha o braço dele, tá melhor, tá com aspecto mais empedrado, entendeu? A perna, nem se fala, né, cara? A perna dele é um absurdo, tá? E, cara, olha a parede abdominal dele. Aqui não dá pra ver tanto, mas vai ter outra pose que vocês vão ver como tá funda, tá? Isso aqui é muito importante. Tem muito cara que não dá valor à linha de cintura, mas eu sempre falo aqui, o abdômen é o rosto do físico. Quer um bom exemplo? Olha o Mike Sommerfeld agora nesse Arnold Classic de 2025 e compara com a versão do Ramon lá no Mr. Olympia de 2023. Olha o duplo bíceps de frente dos dois. O Mike Sommerfeld, ele tem a dorsal mais larga, ele tem as pernas mais arredondadas, a silhueta do físico dele é mais bonita. Mas quando você olha a pose, o Ramon ele chama mais atenção. Por quê? Porque ele parece que tá mais detalhado. E isso vem claro por conta do abdômen. Se o Ramon não tivesse aquele abdômen empedrado, ele não iria ganhar aquele aspecto de tão condicionado no duplo bíceps de frente, entendeu? E isso é uma vantagem muito grande. E o Huff adicionando isso, ele também tendo esse visual, cara, imagina. O cara tem a linha praticamente perfeita, a estrutura é um absurdo. Imagina agora com o aspecto de ter o condicionamento a um nível a mais do que os outros atletas que não tem um abdômen hipertrofiado, entendeu? É uma vantagem muito grande. Mas vamos continuar aqui, né, pessoal? Porque agora ele vai fazer a expansão de frente. Eu tô achando, cara, que ele vai botar essa pose aqui como pose clássica. Mano, olha isso aqui, cara. A perna tá com uma profundidade de corte absurda, né? O detalhamento, o formato é muito bonito. Mas, cara, olha o abdômen dele já marcando. Olha o peitoral cheio. Olha o ombro proporcional. A dorsal dele tá abrindo muito e ele tá muito volumoso. Ele realmente tá lembrando um pouco um 212, entendeu? Pelo preenchimento que ele tem. Só que não de um lado negativo, né? Porque é engraçado, né? Muita gente fala que, ele tá parecendo 212 como se fosse algo negativo. Mas, na verdade, não é, né? Olha isso aqui, mano. Olha o peito do Huff, cara. Olha o ombro dele como tá melhor. Essa pose do Huff eu não gosto muito, tá? Porque a perna dele aqui eu acredito que não fica tão surpreendente assim. O braço dele não me chama tanta atenção. Parece que ele é muito dominante de peito, né? Mas, pô, levando em consideração o que essa pose era pra agora, ele melhorou, é fato, tá? Ele vai fazer agora, deixa eu ver aqui, eu acho que é o back double bicep. O back double bicep dele, cara, em termos de V-taper, é uma parada absurda. Imagina só esse cara mais condicionado, tá? Imagina ele com condicionamento de palco e as proporções que ele vai mostrar aqui agora, tá? Olha o jeito que ele ativa
ativa a perna. Ele deixa, né, cara, a silhueta da perna dele, tá vendo? Ó, do baixo lateral muito arredondada. Então ele vai fazer aqui a pose. Pena que ele não tem tanta espessura na dorsal quando ele faz o duplo bíceps de costas, né? Mas ainda assim, cara, olha a largura das costas desse cara. Olha o V-taper disso aqui. É sério, ele nem... Mano, preste atenção, tá? Na largura de ombro a ombro, na largura da perna e no preenchimento. O preenchimento, ó, nos músculos escapulares, tá vendo? E dos adutores dele aqui. É praticamente assim em termos de silhueta, ou seja, o contorno da pose. Isso aqui é perfeição, tá? É claro que falta mais espessura na parte de baixo das costas, é uma pena, né, cara? Mas mesmo ele não tendo essa espessura, mano, o jeito que a pose flui é fenomenal, sabe? Se ele trouxer mais detalhe na parte superior, a qualidade da pele dele tiver um passo acima, é difícil ganhar esse cara nessa pose, tá? Eu tô vendo aqui uma leve assimetria no braço, né? Parece que esse braço direito dele, ó, o tríceps, né? Ele tá mais preenchido do que esse, mas é uma assimetria leve aí que em cima do palco muito provavelmente não vai dar pra ver. Ele melhorou a panturrilha, né, velho? Ele é um cara muito detalhista, sabe? Ele melhorou, por exemplo, o antebraço dele. Quando ele viu do Ramon, eu também dei a letra aqui no canal, que era lá em 2021, eu falei pra vocês, pessoal, o Huff disse ele vai começar a treinar mais o antebraço. E ele falou, né? Disse que foi até inspirado ali pelo... ele falou pelo Flex Wheeler, né? Não, pelo Flex Lewis. Mentira, né, cara? Foi pelo Ramon, né? Pelo amor de Deus, né? Quer mandar logo essa. A panturrilha dele melhorou também. Ou seja, é um cara muito proporcional, sabe? O glúteo dele, pessoal, não é tão forte. Eu já expliquei aqui no canal. É porque o glúteo dele, a anatomia, é um pouco semelhante ao do Ronnie Coleman. É um glúteo muito alongado, ó. Vem até aqui. E a parte mais forte do glúteo dele é o glúteo médio. No caso, é a parte superior. Então fica escondida na sunga, né? Aí não parece que ele tem um glúteo forte, mas o glúteo dele é muito bom. Tá só vendo o quarto de volta, por exemplo. Vai fazer aqui a expansão de costas. Eu até me pergunto, cara, imagina se algum cara lança essa pose aqui como pose clássica. Imagina o Huff fazendo essa pose como pose clássica. Todo mundo pose de frente, ele vira e faz essa pose. Mano, você é louco, ele ia amassar geral, cara. Porque olha como é bom ter o tronco encurtado. Ele tem um tronco bem encurtadozinho, como vocês podem ver. Então o V-taper dele, ó, fica muito dramático. Parece realmente um V, né? A silhueta. Então é muito louco, cara, a estrutura dele, sabe? Se você falar pra um cara que, pô, descobre a altura desse cara, entendeu? Se ele estiver sozinho posando. Ninguém sabe. Eu vi muita gente comentando, pô, achava que o Huff tinha 1,80 m. Esse tríceps de lado dele também foi o que me mostrou que ele tá evoluindo, sabe? Eu nunca vi ele tão denso assim na pose, sabe? Tão cheio. Olha o trapézio, olha o ombro, olha o volume do braço, né? Ele tem um tríceps, não tem aquela inserção tão alongada, né? Em termos de preenchimento da muscle belly, né? Ou seja, o ventre muscular não é tão preenchido assim. Mas, pô, olha o volume do braço. O peitoral tá bem espesso, né, cara? A parede abdominal dele, olha isso aqui, tá vendo? Como tá bem engajado e também com os cortes bem aprofundados. E o Huff, ele tem um abdômen bom, né? Ele sempre teve um abdômen bom. Então imagina ele melhorando ainda mais essa região. Aí ele vai fazer aqui o abdominais e coxas, uma pose que nunca me impressionou nele, mas quando eu vi aqui eu falei, realmente o cara melhorou muito. Olha isso aqui, velho. Preste atenção na parede abdominal, tá? Olha isso aqui, tá vendo? E, pô, ele tá assim, num condicionamento que tá longe do palco. Olha isso aqui, fez o vácuo e a parede abdominal toda marcada ainda, tá vendo? Ó? E aí, vai dizer que o cara realmente não é absurdo, entendeu? Então assim, vendo essa atualização do Huff, pessoal, chegou o momento que eu falo pra vocês. Eu falei pra vocês o seguinte, pessoal, muito provavelmente, quando eu estiver próximo do campeonato, deixa eu mudar aqui pra essa tela pra conversar com vocês. Quando eu estivesse próximo do campeonato, muito provavelmente eu iria mudar minha opinião. E chegou o momento, tá? Ainda tá longe, faltam 7 semanas aproximadamente. Mano, não acredito que ninguém vai fazer frente ao Huff, tá? Eu acredito que ele vai ganhar até com uma certa tranquilidade. E se o Mike for, cara, é capaz do Mike perder, tá? Não acho que o Mike perca. Porque o Mike, como ele tem altura semelhante ao do Huff, ele vai ficar mais volumoso. Por quê? Porque ele consolidou esse músculo novo. O Huff pode ter consolidado, pode, entendeu? Mas eu não sei se ele vai acertar os 100% agora. Eu acho que é mais pro Olímpia, sabe? Então assim, levando em consideração que o Pittsburgh Pro ainda não falou se vai ser um show de 1 ou 2 dias de carb up, isso também pode ter um impacto muito grande. Se for 2 dias de carb up, ou seja, o Mike Sommerfeld pode carbar mais o físico dele, aí eu acho que ele ganha, tá? Mas se for um dia e o Mike for, ele corre muito risco de perder pro Huff. E, mano, eu não acharia loucura falar que o Huff vence do Mike, não, tá? Mas, cara, pro Kaique, pro Josemar, eu acredito que não vai dar ainda, sabe? Eu acho que o Kaique tá muito absurdo. Pode ganhar ali algumas poses, como por exemplo o peitoral de lado, talvez o abdominais e coxas. Eu acredito que vai ser o peitoral de lado e a pose clássica que o Kaique vai ganhar do Huff, tá? Mas as outras poses eu não sei. O Huff tá absurdo. Então é isso aí, rapaziada. Chegou o momento de eu mudar de opinião e, mano, quero logo deixar claro, tá? Não tô sendo contraditório, eu tô sendo verdadeiro. Tô olhando aqui, né, só mudei de opinião, entendeu? Então eu espero que vocês entendam. Pessoal, eu sei, cara, meu rosto tá meio cheio, mano. Vocês estão me zoando, a qualidade da imagem tá horrível. O cabelo, rapaziada, nem se fala. Olha isso aqui, mano. Até errei aqui, ó, quando eu fui cortar o cabelo. Mas é isso aí, né, rapaziada? É questão de tempo pra mudar, tá? Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Grove Suplementos. Se quiser dar uma moral, ajudar aí, deixa o like, tá certo? É muito importante. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.